Olá, ninhos! E rapaziada, de boa? Bom, já que já faz um tempo que eu não posto um vídeo, eu acho que eu vou simplesmente gravar aqui uma das minhas reflexões que eu tava pensando, né, recentemente. Bom, eu acabei de terminar a escola e eu sou um cara que eu sempre curti muito arte. Eu sempre gostei de filmes, de músicas, de animações, de vídeos no YouTube. Na verdade, eu cresci, né, vendo desenhos, vendo Naruto, Pokémon e animes. Até hoje eu vejo animes. Então eu sempre gostei muito de tudo que é artístico, tudo que fala sobre a subjetividade de pessoas, mundos, né, criação de mundos fictícios, de ideias malucas e sonhos e enfim. Eu sempre curti muitas paradas e como uma pessoa que gosta muito de arte, eu sempre sonhei em o que eu acho que todo mundo já fez, ter um canal no YouTube, né? Então com a certeza que você já criou aquele canal no YouTube que você fez, sei lá, 3 gameplays falando, e aí rapaziada, aqui é o Joãozinho Flávio Games, e você jogava alguma coisa. Eu já fiz isso, acho que eu tive uns 2 canais assim, e foi bem interessante, mas enfim, eu acho que eu sempre tive essa vontade no meu coração de querer mostrar os meus pensamentos, de querer criar mundos, de fazer, de mostrar ideias, de desenhar, de criar alguma coisa. Eu sempre gostei de criar. Criar, pra mim, é uma das coisas mais interessantes, porque são as ideias que vivem para sempre. Ideias são imortais enquanto as pessoas são mortais. E não que eu queira necessariamente alcançar, sei lá, uma imortalidade, mas essa ideia de que se eu criar uma coisa, ela meio que nunca vai morrer, é bem interessante. E, bom, mais recentemente eu acabei a escola, né? Acabei meu 3º ano aí. Não consegui entrar na faculdade que eu queria, que era de design, porque, bom, deu uns BO aí e eu meio que não consegui entrar, mas enfim. E, sabe, os meus amigos, muitos deles conseguiram entrar, diferente de mim, e eu me senti, na verdade, um bostão, né? Um grande merda, porque, pô, os meus amigos, que nunca considerei que eles eram, sei lá, muito mais inteligentes do que eu, mas se eles conseguiram, por que eu não consegui, né? Então, como toda pessoa do 3º ano que pensa muito, né, no futuro, eles estão toda hora te dizendo, pô, você tem que estudar para trabalhar, para ter a vida assim e não sei o que. Seus pais te falam, você vai ter filho e vai casar e enfim, toda essa história que todo mundo já sabe. E eu meio que nunca curti muito essas ideias. Eu sempre achei, sei lá, muito estranho, muito paia. Trabalho, tipo, por que trabalhar, ter um chefe para ganhar uma merreca de dinheiro, ser xingado, voltar para casa triste e jogar o resto do dia? Não, eu não quero isso. Só que, né, como eu tentei a faculdade, eu pensei que esse seria o melhor caminho, né? Eu estudaria como designer, conseguiria um trabalho e atuaria nessa área para eu ganhar o meu dinheiro e, enfim, fazer toda essa ladainha aí que todo mundo sempre fala. Só que eu meio que sempre achei uma ideia, sei lá, meio pai. E mais recentemente eu tava pensando que, caramba, na verdade é bem assustador mesmo você terminar a escola, porque na escola eu passei 12 anos, né, na escola, desde o 1º do fundamental até 3º do médio. Eu não sei se eu fiz creche, não lembro, mas enfim, eu passei basicamente, quer dizer, quase basicamente a minha vida inteira na escola, né, naquele ambiente onde a gente aprende coisas, nós temos pessoas mais velhas que nos ensinam, que nos dizem o que a gente deveria fazer, o que a gente não deveria fazer, qual é o certo, qual é o errado. E a gente tem pessoas da nossa cidade que muito provavelmente a gente vai ter algumas amizades, vamos construir conexões, vamos aprender mais coisas com essas pessoas, ser influenciados, influenciar também, enfim. É um ambiente que sempre foi comum, né? Porque, pelo menos eu tive isso muito provavelmente desde os 5 anos, eu acho, e terminei agora. Então, pra mim é meio que a minha casa, né? É um sistema em que eu sempre vivi, que pra mim é muito familiar. Então, eu sair disso, eu terminar a escola, eu sair desse ambiente, é realmente algo meio estranho, porque é como se eu estivesse sendo guiado, né? Eu tinha ali um objetivo, eu tinha uma obrigação de que eu tinha uma rotina, eu acordava, estudava, voltava e fazia o que eu queria da vida. Ou então, sei lá, perto das provas eu estudava também, depois fazia as atividades, enfim. Eu meio que tinha o que fazer, né? Eu era obrigado a fazer alguma coisa, de certa forma, né? Não literalmente eu era obrigado, mas eu tinha essas obrigações, eu tinha esses deveres.
e quando eles acabam, né, você meio que tá livre para fazer o que você quiser e você não tem mais nenhuma obrigação. Isso é bom, de certa forma, mas você também não tem nenhum objetivo certo, né? Tipo assim, claro que você tem tudo aquilo que eu já contei e que é meio que o, entre aspas, jeito certo, né, de se construir o futuro, mas teoricamente existem meio que muitos jeitos certos e muitos jeitos errados de se viver. Então eu tava pensando até na analogia em que é como, tipo, quando você tá aprendendo a andar de bike e você começa com a rodinha, né, você começa com alguém ali te segurando e essa pessoa não vai deixar você sair, por exemplo, da reta. Se você estiver em cima da bike, estiver pendendo um pouco para a direita, a pessoa vai te empurrar um pouquinho para a esquerda para você ficar reto lá ele. E se você pender um pouco para a esquerda, ela te empurra para a direita para você continuar reto. E chega um momento que essa pessoa ela vai te soltar, né? E você talvez até nem perceba que ela te soltou. Só que quando você percebe, você vê que você agora não pode ir só para frente, mas você pode ir para trás, você pode parar a bike, você pode ir para a esquerda, para a direita. Você pode dar um 360, você pode empinar a bike, você pode, sei lá, voar com a bike. Enfim, existem muitas possibilidades e meio que não existe um caminho certo. Tem um caminho que você quer ir, você quer chegar onde? Ali onde está mais para a direita, ali onde está mais para a esquerda. Só que isso chega a ser meio assustador, pelo menos para mim, porque eu tenho tanta liberdade, eu posso fazer tantas coisas, eu posso ir na esquerda, mas também posso ir na diagonal da esquerda, com para frente assim, né, meio que no... Enfim, você entendeu aí? Eu posso parar, dar um pulo na bike, enfim. Tem tantas possibilidades que eu simplesmente não consigo ver qual é a melhor, né? É como se eu sempre pensasse qual é a melhor, se é que existe a melhor. Então pra mim é meio assustador essa parte, que é meio que tanta liberdade que eu acabo me perdendo, né? E sabe, eu fico meio ansioso sobre isso, porque como eu meio que não tô fazendo nada de útil pra sociedade, né? Não tô trabalhando, não tô ganhando nada, não tô fazendo bosta nenhuma, eu me sinto um grande merda, né? Porque o que eu penso é que, pô, os meus pais, eles me deram tudo até hoje, eles estão me dando tudo até hoje, e eu meio que nunca retribuí nada pra eles, eu nunca, sei lá, nem trabalho pra poder ajudar, e isso é meio merda, né? Eu nem faço o que eles queriam, que era seguir esse caminho. Mas não sei, por algum motivo eu sempre achei esse caminho de estudar, trabalhar, ter uma família, e meio que ter um trabalho pra sua vida inteira com aquilo e... Enfim, eu sempre achei isso meio paia, porque parece ser algo que te prende, né? Pô, você é meio que obrigado a trabalhar a sua vida inteira com aquilo e não sei, de algum modo trabalhar a minha vida inteira com a mesma coisa, fazer uma mesma coisa parece algo muito paia, chato e sei lá, algo que me prende. Só que o que eu tava pensando era que, pô, na verdade faz muito sentido as pessoas escolherem esse caminho chato, né? Esse caminho óbvio e meio que manjado, porque que outro caminho as pessoas poderiam seguir, né? Se esse é um caminho claro, né? Meio que é como se tivesse um campo de grama e tem um caminho que de tantas pessoas andarem foi meio que acabando a grama, né? Foi criando realmente uma sinalização ali para as pessoas andarem. Então, como esse é um caminho já bem conhecido, ele te dá tudo que você precisa, né? O dinheiro para você comprar as coisas que você quer, as coisas que você necessita, para você meio que fazer tudo. O dinheiro ele meio que te dá tudo no sentido mais físico das coisas. E com isso, né, com dinheiro, quando você achar alguém que você queira ficar, você vai lá e casa com aquela pessoa e tem filhos. E se casar é bom porque vai te trazer meio que um sentido, né, de eu preciso ganhar dinheiro aqui, porque eu tenho minha família, porque eu tenho minha mulher, o meu marido e eu gosto dele, e tenho um filho, que daí esse filho ele vai aprender com você, você vai dar um nome a ele e ele vai repetir o mesmo ciclo. Isso é bem interessante porque aparentemente as pessoas sentem vontade, mesmo que isso nunca nem tenha passado na minha cabeça ter um filho, você lá casar. Mas enfim, esse é um caminho meio que normal que traz à tona, né, as coisas que as pessoas querem, que é conforto, uma vida agradável, uma vida meio que previsível, né, uma vida estável e confortável. Então, quando eu parei pra pensar nisso, eu pensei, caramba, realmente, esse pack não é tão paia, porque pareceu o jeito mais interessante, né, o jeito mais, entre aspas, correto de se ter tudo isso. Mas assim, mesmo eu sabendo que esse é
meio que o caminho mais interessante. Eu não consigo ter, sei lá, eu não consigo gostar totalmente disso, porque, como eu disse, parece ser algo que me prende. Eu não gosto de fazer uma coisa que todo mundo faz. Por algum motivo, eu tenho isso em que eu simplesmente não curto ser o Maria vai com as outras. Eu gosto de ser o diferentão, em algum modo. E graças a esse meu jeito de querer me aventurar, de querer fazer coisas que as pessoas normalmente não fazem, de querer criar, né, de querer... Olha isso, eu tô fazendo um canal no YouTube que, apesar de ser normal, eu pretendo, de algum modo, se der tudo certo, viver dessa forma, né? Então, tem muita gente que fala que, você deveria cair na real, você deveria parar de ser otário, parar de ser bobo e fazer, né, o que todo mundo tá fazendo, construir realmente um futuro pra você conseguir ver uma vida boa, cara. Você não pode virar YouTube, você é louco, mano, vai morar com os pais até os 30 anos e, enfim, vai ser um merda na vida. Não faz isso, né? Faz o que eu tô fazendo aqui. Só que eu não quero fazer o que tu tá fazendo aí. Pra mim, o que é agora, pra mim, viver de verdade, não é fazer o que tu tá fazendo aí. É fazer o que eu quero fazer. Só que apesar de eu ter esse pensamento de eu meio que estar certo de que eu quero isso, e de que eu não quero aquilo, não quero seguir esse mesmo sistema, essa mesma linha, que normalmente me falam pra seguir, é assustador, porque se eu não seguir ela, a chance de dar errado, né, a chance de eu não conseguir um bom dinheiro, né, que é o que todo mundo precisa, querendo ou não, é muito grande. Então eu fico muito ansioso, eu fico assustado com tudo isso. Só que no fim é isso, né? Ninguém nunca me falou que ia ser mamão com açúcar, que ia ser fácil. E é bom, na verdade, até é bom que eu tenha realmente esses conflitos. Bom, enfim, eu só vim aqui para refletir um pouco, né? Tudo que eu falei aqui são só algumas ideias, são só alguns pensamentos, algumas coisas que eu andei refletindo, que eu andei pensando. Eu não sou o cara mais inteligente do mundo, talvez eu tenha falado, sei lá, algo muito óbvio, tipo, mano, é claro que tu tem que fazer isso, mano, então, pô, tu nunca tinha pensado nisso? Cara, não, nunca pensei nisso. E meio que eu só queria externalizar tudo isso que eu tava pensando e, de algum modo, trazer algumas ideias aqui, caso você nunca tenha pensado sobre isso também. Eu não estudei, né, sobre isso, eu não pesquisei sobre esses assuntos, eu só falei o que vi na minha mente. Então, sei lá, se de algum modo eu te ajudei, se você me entende um pouco, bom, sinta-se livre aí pra você fazer o que você quiser. Se você quiser deixar um like, se inscrever, futuramente eu vou estar postando um videozinho aí bem interessante. Enfim, rapaziada, eu vou saindo aqui que eu tenho que cagar.